Vamos lá, moçada, boa tarde. Vamos continuar os nossos estudos de redação em um tema que acredito que agora vocês, mais do que ninguém, conseguem falar bastante a respeito. Vamos lá? Nós vamos falar sobre o ensino domiciliar, ensino doméstico, aquele que a gente tem em casa. Primeiro, algumas diferenças, Agora, por causa da pandemia, vocês estão sendo forçados, claro, medida de lei, distanciamento social e assim por diante, a estarem em casa estudando através de recursos digitais. Agora, o ensino domiciliar é uma proposta bastante antiga, que não vigorou ainda no Brasil, mas que dá autonomia para as famílias ensinarem os filhos em casa. Ou vai dar autonomia se essa proposta de lei passar. Nós vamos falar de tudo a respeito disso nessa aula. Primeiro, pessoal, eu preciso do seguinte: eu preciso ter alguma noção se vocês estão conseguindo aprender legal dessa forma que nós estamos. Por quê? Porque é diferente, querendo ou não é diferente para o professor, que gostaria que vocês estivessem aqui, gostaria muito mais que estivessem aí olhando para o rostinho de vocês, para saber se vocês estão aprendendo, não estão aprendendo, para a gente treinar juntos e assim por diante. Mas, na impossibilidade disso acontecer, o que acontece? A aula virtual, por ter pouca interação com o aluno, que nós estamos aqui, parece, a sensação de que estamos falando sozinhos. O tempo rende mais e a gente consegue despejar um monte de matéria em cima de vocês, ou seja, andar de forma mais rápida com a disciplina, e às vezes você não está conseguindo acompanhá-la. Então é nisso que a gente precisa focar. Então mandem para a titia um feedback aí no privado: professora, estou conseguindo acompanhar, ou não estou conseguindo acompanhar, eu preciso que você volte. Existe alguma técnica que eu dei que você não conseguiu estabelecer ainda? Por quê, pessoal? Não deixem a matéria, disciplina, redação correr de forma mais ou menos, eu aprendi mais ou menos. Não faça isso. Por quê? Porque o mais ou menos vai ficar uma dificuldade, ela pode se tornar uma dificuldade enorme lá na frente. E a gente tem um pouquinho de tempo, então a gente consegue andar de forma mais pausada. Só que de forma virtual, como eu não sei se você está aprendendo ou se não está aprendendo, acaba que vai um pouco mais rápido e pode estar dificultando a sua vida do outro lado da telinha. Então, manda no privado, a professora conseguir entender ou não conseguir entender, volta, fazendo favor, eu volto, não tem problema. Eu preciso que vocês compreendam bem o que está acontecendo no tema, o que está acontecendo principalmente na interpretação de texto relacionado ao tema. Pessoal, interpretar um texto não é só lê-lo, não significa apenas. Por quê? Bom, você já teve essa sensação? Por exemplo, vou estudar para a prova de história, filosofia, aí você lê um texto demasiado longo, aí de repente você chega no final do texto e fala assim: então, não entendi. Como assim não entendi? Ou às vezes você não conseguiu absorver todo o conhecimento, todas as informações que estavam dentro daquele texto. Aí você fala assim, aí o professor faz uma pergunta, você não sabe responder, e fala assim: mas como é que eu não sei responder se eu li o raio do texto? Então, por causa da interpretação. Professora, mas a interpretação ela é imprescindível na redação? É, porque se você tem dificuldade em entender o que o outro escreve, pode ser que você tenha a mesma dificuldade de passar para o escrito que você está imaginando. Então, tenho toda a ideia formada na minha cabeça, mas ela não sai. Não consigo colocar no papel. Esta prática, porque não é só teoria, precisa de prática, a gente precisa
a gente precisa conseguir torná-la mais evidente para você, mais fácil, mais corriqueira, mais trivial. Para isso, você precisa ir me falando, tá bom? Por quê? Porque ontem, por exemplo, o governador do estado estendeu o nosso isolamento social até dia 22. Entretanto, não significa que no dia 22 estaremos ou estejamos todos aptos a retomar a rotina normal ainda. E, enquanto isso, a gente precisa aprender, beleza? A gente precisa sair na frente dessa galera. Principalmente quem vai encarar um vestibular seriado aí, em paz e assim por diante. Combinado? Então vamos lá. Vamos falar a respeito do homeschooling aí. Entender como é que funciona essa ideia. Bom, o título do texto é o seguinte: quarentena é a melhor propaganda possível contra o homeschooling. Então, nós temos a voz do texto posicionando-se de forma contrária. Então, aquele que vai te convencer, ele vai te convencer que o ensino domiciliar não é legal. Ah, professora, mas e o outro lado? E se eu for a favor? Não tem problema. Este texto que eu peguei para vocês, que foi publicado ontem, se eu não me engano, ontem ou domingo, este texto ele vai apontar para os dois lados, tá? Ele vai te mostrar argumentos a favor, vai te mostrar argumentos contra também. Aqui pode, é um artigo. O artigo você pode, embora o artigo também convença. Tudo bem? Então, eu vou elencar argumentos a favor, argumentos contra, te explicar todos esses argumentos para você tomar a sua posição. Beleza? Então, vamos lá. Olha lá. Estou logo depois do 48. Quem sou eu? Pergunta a folha de tarefas de matemática do grupamento 5. O equivalente à pré-escola. Luísa, 5 anos, começa a contar em voz alta. 40, 41, 42, 49. Isso, me empolgo. Agora, precisa desenhar. Ela fala desenhar o número. Bom, primeira coisa, o cenário. Tudo bem? Nós temos uma criança de 5 anos. É muito interessante que no seu texto você aponte a faixa etária, porque uma coisa é você aí no primeiro colegial estudando sozinho, atrás de uma câmera ou com uma apostila. Um cenário totalmente diferente é uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos ela não é alfabetizada ainda, não totalmente. Isso significa que alguém precisa ler para ela. E não adianta você ligar uma videoaula para uma criança de 5 anos e largá-la sozinha neste universo digital interpretativo. Não vai dar certo. Concorda? Isso significa que a criança de 5 anos vai precisar de alguém que permeie essa rotina para ela. Totalmente diferente de você no colegial. Bom. Agora, a perninha do 4... surge próxima demais à margem esquerda. A pequena percebe que tem algo errado. Traça uma reta perpendicular na extremidade superior e se irrita. Rabisca a folha, arremessa lápis para um lado, folha para o outro, chora, vai para o quarto e bate a porta. Bom, primeiro a gente já tem uma criança bem birrenta. Então, imagina você, toda vez que cometer qualquer falha, você arremesse tudo que tem perto de você, saia correndo, bate para o quarto. Olha, você tem uma criança pequena, imatura e birrenta. E agora? Professor, o que aconteceu no quesito estrutura deste texto? Pessoal, aí a gente tem uma estrutura de introdução narrativa. Eu vou ensinar vocês a fazer mais para frente, tá bom? O que é uma estrutura de posição narrativa, de introdução narrativa? Significa que
A historinha que eu conto no início do meu texto serve para ambientalizar o leitor, ou seja, serve para montar um cenário. Ao ler isso daqui junto comigo, então, você não imaginou uma criança sentadinha, de repente ela joga tudo, arremessa tudo, sai correndo e bate a porta? Tenho certeza que sim, porque é instintivo. A gente monta a imagem na cabeça de forma instintiva, a menos que você não estivesse prestando atenção na leitura. Ao montar, o que acontece com o posicionamento do leitor? O leitor monta o ambiente na cabeça e ele já tende a concordar com você. Por quê, professora? Porque a gente fala assim, já vi essa cena. Todos nós já vimos uma criança birrenta fazer uma manha. Fala a verdade. A gente já viu. Seja um filme, seja na novela, seja ao vivo e assim por diante. Né? É neste momento que a gente respira fundo e fala, cadê a mãe dessa criança? Não é assim? Ou a gente sai correndo para catar um irmãozinho que esteja fazendo isso daí. Bom, quando eu ambientalizo, eu estou fazendo o papel da abrangência. Lembra que eu disse para vocês, deixa eu acrescentar aqui um em branco, pra gente, só para ficar branco a minha lousa ali. Para escrever para vocês verem. Bom, o que eu tinha dito para vocês? Eu tinha dito para vocês que a introdução precisa da abrangência, precisa do tema e o tema é o assunto, perdão, e precisa da opinião. Foi isso que eu disse para vocês. A abrangência é uma palavra muito semelhante à palavra contextualização. Ou seja, quando eu gero um contexto na cabeça do meu leitor, então eu gero um ambiente. Ambientalização. Eu monto, então, dessa forma, um cenário. Ao contar uma historinha curta, você não monta um cenário na cabeça do seu leitor? A gente não imaginou a cena, imaginamos a cena. Ó, a palavra cena, tá vendo? Ó? Quando eu imagino a cena, eu monto a abrangência. Então eu cumpro esta regrinha aqui. Viram só? Esta é a estratégia do início deste texto. Montando a abrangência. Agora, para acabar a introdução, se fosse dissertativa, eu precisaria do tema e da opinião. Professora, mas e este texto? Este texto é um artigo. Pessoal, o artigo, ele não deixa, como eu já havia dito para vocês, ele não deixa como regra que você tem que ter os 3 no primeiro parágrafo. No artigo, você pode fazer um parágrafo para esse, um parágrafo para esse, um para esse. Você não tem uma estrutura fixa. Você não tem algo que você precise fazer no quesito desses 3. Então, ele é mais solto. Tudo bem? Essa é a estratégia que eu estou mostrando aqui no texto de apoio e que eu vou te ensinar para fazê-lo já, mais para frente. Ela é muito usada em artigo, crônica, pela capacidade de persuasão. Persuasão é convencimento. Então, a capacidade que você tem de convencer o receptor. Como textos que convencem são textos argumentativos, então é uma estratégia muito legal. Viram só? Lembraram? Sim? Então vamos lá. Então, vamos continuar na nossa interpretação. Nós estamos no exato momento que a criança sai correndo e bate a porta do quarto. Continua a voz do texto então. Acolho
dou bronca, deixo quieto, começo de novo. Estou perdido. Acho que eu e a torcida do Flamengo. O que ele quis dizer com a torcida do Flamengo? Ele quis expandir a ideia. Ou seja, não sou eu o único pai que hoje está desesperado com essas crianças aprendendo via internet. Muita gente não saberia o que fazer nesse momento. Professor, eu posso escrever isso aí no meu texto? Não pode. Por que eu não posso? Vamos retomar. Não pode por causa do nível de linguagem. E aqui nós estamos todos em primeira pessoa, tá vendo? E o seu texto precisa estar necessariamente em terceira pessoa. Então, a opinião do meu texto precisa necessariamente estar em terceira pessoa. Tudo bem? Pessoal, eu vou de novo parar neste ponto e te dar um exemplo muito prático do porquê que precisa estar na terceira pessoa. Professora, precisa mesmo? Sim, precisa, porque ainda estou lendo textos de pessoas que estão escrevendo em primeira pessoa do plural. Embora já tenham parado de usar a primeira pessoa do singular, que é o eu, vocês ainda estão escrevendo na primeira pessoa do plural. E eu vou te mostrar aqui o que acontece. Ó, imagina que eu escrevo assim, ó. Eu não acho que o ensino domiciliar funcione. Pronto. Olha o que acontece quando eu escrevo em primeira pessoa. Pessoal, o leitor, ele já está programado, nós como leitores, nós já estamos meio programados para prestar mais atenção na informação que vem primeiro. É por causa disso que você vai aprender este ano em gramática a famosa voz ativa, voz passiva. Tudo bem? É a estratégia de mudar de lugar as informações. Professora, aprender isso aí já ouvi falar, mas para que serve? Gente, é uma estratégia. Quando você coloca as informações primeiro, a informação que você quer que o seu leitor atenha-se, ou seja, preste mais atenção, ela precisa vir antes. Porque a gente tende a prestar atenção no que vem antes. Neste caso aqui, eu presto atenção nessa parte aqui, ó. Eu não acho. Tá, aqui tem muita informação? Não tem. O que tem aqui dentro? Tem aquilo que a gente chama de individualização. Ou seja, perspectiva do indivíduo. Tá, eu presto mais atenção em você do que na informação. A informação, que neste caso é primordial, olha o que aconteceu com ela. Ela ficou em segundo plano. Isso significa, professora, que o meu leitor, ele vai dar menos importância para ela? Sim, significa. E o que eu faço para o meu leitor dar mais importância nela? Fácil. É só você tirar. Ó. Então, só para manter a mesma informação, tá bom? Se eu tirar o eu acho, eu gero atenção nesta informação, concorda? Então, eu estou fazendo com que o meu leitor fixe a atenção dele no tema.
Olha que útil. Viram? Entendeu? É por isso, pessoal. É por isso. Quando você fala assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa, o leitor vai parar e pensar assim, eu? E aí, a informação que você gostaria que ele assimilasse fica em segundo plano. Viu? Ao contrário disso, se você escrever é necessário o quê? A gente já pensa no que é necessário. E aí já vem a informação. Por isso que a nossa opinião vai precisar estar em terceira pessoa. E isso que a gente vai dizer a respeito de predomínio. Mas isso eu vou ensinar para vocês lá no seu terceiro colegial. Vamos lá então, vamos continuar. Então, ó, primeira pessoa, expressão oral. Tudo isso vai gerar a linguagem oral, linguagem coloquial. É aquela que a gente precisa evitar de qualquer forma. Em tempos de isolamento social, quando o assunto é ajudar os filhos a aprender, os dilemas variam, mas giram em torno dessa missão que de longe parecia tão trivial, mas de perto é um mistério insondável. Como diabo se faz para uma criança estudar? Vamos lá? Olha o que aconteceu no quesito estrutura. Aqui acabou a narração e a reflexão que ele fez. Como assim? Ele está refletindo. Está pensando assim, e agora? Eu faço o quê? Choro, dou uma bronca, eu deixo quieto, começo de novo. Vamos lá, benzinho. 41, 42, 43, 44, 45. Ó, você já acertou um número. Falta só montar a bolinha para fazer o 9 do 49. Ou, o que eu faço? Aqui ele acabou a reflexão. Agora ele vai precisar iniciar o tema. Por quê? Porque a narração serve como abrangência. Em tempos de isolamento social, quando o assunto é ajudar os filhos a aprender, os dilemas variam, mas gira em torno de uma missão que de longe parecia tão trivial. Pessoal, trivial significa rotineira, assim, boba, tão fácil, mas que de perto é um mistério insondável. Como diabos, ó, expressão que a gente precisa evitar na dissertação, tá bom? Né? Corresponde aí ao com que raio, mas que raio se faz por uma criança estudar? Vamos ver. Aos poucos, vamos percebendo se tratar de um enigma que se desdobra em 1000 perguntas. Que materiais eu devo oferecer? Quanto tempo devo insistir? Pode fazer na frente da TV? E quantos se desinteressam? Ajuda até que medida? Se tenho 2 filhos, um de 5 e um de 9, como auxilio cada um? Devo seguir as instruções da escola à risca? E quando a atividade dá errado? Etc, etc, etc. Pessoal, uma estratégia para você aprender quando você for ler um texto. É claro que ao fazer perguntas, o seu leitor ele vai pressupor as respostas das perguntas. Verdade. Agora, quando você estiver lendo, existe uma estratégia, ou seja, uma maneira de você pensar que te ajuda muito em interpretação de texto. Muito mesmo. Pergunte-se assim, quem teria essas respostas? E não somente quais são as respostas. Vou te explicar a diferença. Quando eu tenho perguntas, primeira coisa, em um texto dissertativo, eu já ensinei para vocês, né? Ou nós vamos ver várias vezes
que todas as perguntas feitas em um texto dissertativo precisam estar respondidas ao longo de um texto, combinado? E um artigo, professora? Não precisa, mas na dissertação precisa. Bom, quando eu tenho pergunta enquanto leitor, é claro que a gente vai pensar na possível resposta dela. Claro. Isso aqui eu não preciso nem te ensinar. É quase instintivo, né? Agora, quem tem essas respostas te ajuda muito. Então, quem tem ou quem teria essas respostas? Por quê? Porque quando você se faz esta indagação, você se aproxima da opinião do autor do texto. Sabe quando você tem uma prova da escola ou uma questão de vestibular que ela diz o seguinte: o autor defende que, ele põe 2 pontos, alternativa A, B, C, D e E. Aí a gente fica tentando procurar a opinião do autor do texto a qualquer custo. E ela está bem simples. Uma maneira de você acertar, inclusive esse tipo de questão, é se perguntando quem. Quer ver? Vamos voltar. Olha lá. Que materiais eu devo oferecer? Porque se você for um pai que tiver a possibilidade de ensinar os seus filhos na sua casa, com que material você vai ensinar? Como é que você faz para escolher o material? Qual é adequado para o seu filho? Outra pergunta. Quanto tempo eu devo insistir? E no caso da Luísa que saiu correndo, né? Se fosse no jargão policial, empreendeu fuga, bateu a porta do quarto. Você como pai, quanto tempo você insiste? Pode fazer na frente da TV? Então, eu posso ensinar minha filha na frente da TV? Pode estar passando, sei lá, galinha pintadinha, tô chutando, hein? Sei lá o que a molecada assiste. O que a molecada assiste hoje, gente? Ajuda aí. Não é? O desenho e assim por diante funciona. Se eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 9, como é que eu auxilio cada um? Vamos lá. A maneira como eu ensino de 5 é a mesma maneira com a qual eu ensino de 9? Devo seguir as instruções da escola à risca? E quando a atividade dá errado? Quem tem essas respostas? O professor. Significa que o pai que a voz do texto, o autor do texto vai defender o professor. Aí sua resposta. Viram? Existem estratégias de interpretação de texto. Por isso que elas são tão importantes. Ao reconhecer a opinião de alguém, você já sabe o direcionamento desse texto e já sabe montar o seu direcionamento. A indagação circular. O que faço amanhã? Nesse eterno dia de marmota em que se transformaram nossas vidas em isolamento. Vamos continuar. A pandemia, que virou a sociedade do avesso, tem tido o dom de esfregar em nossas caras alguma obviedade. Cuidado, que esfregar na cara é linguagem oral. Tudo bem? O virou também não é legal. Você pode trocar o virar por tornar ou tornar-se. Por quê? Porque é o seguinte, a dissertação, ela autoriza que eu compreenda o sentido que você escreveu de forma denotativa. Denotativa, pessoal, significa literal. E virar de forma literal é virar assim. Tudo bem? Bom, literalmente, a vida não virou. Então, ela tornou-se. Fica bem melhor. Combinado? Então, resolveu esfregar em nossas caras algumas obviedades, varridas para debaixo do tapete. Outra expressão oral. Então,
outra expressão oral. Por anos a fio você pode escrever. Significa durante muitos anos. Tudo bem? Tempo corrido. Por anos a fio, no debate público, professores e professoras têm sido aviltados. Olha que palavra maravilhosa. Vulgo ofendidos. Aviltados. Então, vagabundos, doutrinadores, militantes travestidos de docentes, imorais, gaysistas, grita o rebanho, real e digital, seguindo as palavras de ordem de quem lucra com a confusão. Dê uma olhada. O autor do texto está dizendo o seguinte: quem fala isso de professor é uma parcela da sociedade que está lucrando com esse tipo de confusão. E que, na hora da verdade, foge da raia e diz que a culpa é sempre do outro. Fugir da raia é linguagem oral. Tudo bem? Professora, como é que eu pego o termo fugir da raia e coloco em linguagem culta? Vamos lá, pessoal. O virou, eu coloquei para você que virou em linguagem culta, ele vira tornar-se. Tudo bem? É substituído pela palavra tornar-se. Vamos lá. Você conseguiria substituir os termos daqui por linguagem culta? Então, esfregar em nossas caras. Esfregar em nossas caras. Como é que eu faço para que este termo possa ser usado na minha dissertação? Vou tomar um golinho de água, tempo de você pensar. Esfregar em nossas caras é tornar evidente. Evidente. Olha como fica mais chique. Tudo bem? Ou, se você não quiser repetir a palavra tornar por causa lá de cima, você pode gerar, por exemplo, explicitar. Olha que lindo, fala a verdade. Ó, já vamos aprendendo a subir o nível de linguagem. Pessoal, por que eu pego tanto no pé? Professora, cansa minha beleza. Ouvir você circular todas as palavras que deem desnivelamento. Cana, eu sei, gente. E eu vou te explicar por que isso é necessário. Porque eu tenho uma competência inteira do Enem que fica olhando isso no seu texto. A competência 1 do Enem, que vale 200 pontos, ela inteira serve para medir a sua habilidade em língua portuguesa. Então, cada vez que você comete um desnivelamento desse, você perde nota. E é isso que eu não quero de jeito nenhum que aconteça no seu texto. É por isso, então, que ao ler um texto, já vou mostrando para vocês como é que você substitui, como é que você vai pontuando nessa competência. Beleza? No Enem, vale 20%. Então, 200 pontos de 1.000, né? Entretanto, em outros vestibulares, pode ser que haja um peso maior, então de 25% a 30%, para vocês terem uma noção, a capacidade linguística. Por isso que eu fico pegando no pé de vocês, mostrando aquilo que vocês podem usar e mostrando aquilo que vocês não podem usar. Varridas para debaixo do tapete. Como é que você faria para substituir varridas para debaixo do tapete? Então vamos lá, eu vou colocar a palavra obviedade aqui, ó, que é pra gente ajudar a gente a pensar, tá bom? Então, obviedades varridas para debaixo do tapete.
Conseguiram? Obviedades, então? Olha, que se queira obscura. Viram? Fácil? Pessoal, mesmo que você esteja enfrentando alguma dificuldade em substituir, não se preocupe, a gente vai fazer isso um monte de vezes e o seu texto vai ficar impecável, beleza? Só você continuar estudando. E fugir da raia significa não enfrentar. Esse é fácil. Não enfrentar. Olha, diz que a culpa é do outro. Não parece fofoca? Conta a verdade pra tia. Não parece fofoca? Diz que não é legal. Porque dá a impressão que um diz pro outro, diz pro outro, diz pro outro, diz pro outro. E aí dá a impressão que no seu texto está contando uma fofoca. O diz que a gente troca por atribui a. Então, atribui a culpa. Olha que chique. Destina, de destinatário, a culpa. Beleza, meu povo? Tranquilo? Vamos lá. Então vamos. Contra os seres abomináveis, corrompem criancinhas, alternativas exóticas são oferecidas para essa turma, cuja única experiência em educação é ter sido aluno. Ó, a opinião. Estou dizendo o seguinte, essa palavra, essa galera, essa parte da sociedade que fica aviltando os professores, eles o fazem com uma única experiência, ter sido aluno. Ou seja, não tem a menor noção do que é ser o professor. Provavelmente não muito brilhante. Olha, opinião de quem diz o texto. Olha, essa galera só foi aluno e foi aluno ruim. Questiona-se, como é que esse pessoal reclama do outro, então? Vamos lá. Como se sabe, o deputado Eduardo Bolsonaro, autor de projeto de lei que legaliza o homeschooling, não é exatamente um as no inglês. Este as, ele remete à expressão um expert. Tudo bem? Vamos lá. Não precisamos recorrer ao whole knowledge, conhecimento, pessoal, do Bananinha, como apelidou o vice-presidente Mourão, para saber que o estrangeirismo nomeia educação domiciliar, oferecida por pais ou tutores. Sem evidência empírica relevante, como de costume, os defensores do ensino em casa exibem seus argumentos. E agora eu vou explicar todos para vocês. Então, agora nós vamos elencar argumentos de quem é a favor. Se você for a favor do ensino domiciliar, você já pode ir elencando os seus argumentos aí para usar no texto posteriormente. Olha lá. Proteger religiosa ou moralmente as crianças. Como assim, professora? É que é o seguinte, pessoal. Quando as crianças estão na escola, está escrito na LDB da educação, Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, que é a função da escola formar cidadão. Isso significa dizer que a escola
ela não tem somente o intuito de ensinar português, matemática, história, geografia e assim por diante. É função também desta instituição, a escola, formá-lo cidadão. E dentro dessa situação de formá-lo cidadão, o que significa formar alguém cidadão? É eu ensinar costumes, comportamento ético, moral, comportamento que a sociedade aceita, que a sociedade não aceita e assim por diante. Só que é o seguinte, existem pais, por exemplo, que dizem o seguinte: olha, eu não concordo com o comportamento que a escola está ensinando, não acho legal, e eu não queria que o meu filho aprendesse assim. Portanto, se eu ficar com o meu filho em casa e me dispuser a ensiná-lo, o meu filho será ensinado sob embaixo das minhas condutas ético-moral. Então, eu quero meu filho em casa, assim eu o protejo. Vamos lá? Isto significa proteger religioso ou moralmente. Então, olha lá, proteger. Religiosa, já vou te ensinar. Bom, o que é religiosa? Vamos lá, pessoal. É impossível. Gente, não conheço ninguém que tenha conseguido ainda, tá? É impossível você tirar, por exemplo, a religião da matéria de história. As cruzadas, não pode, pula. Você vai pular a matéria de história. Por quê? Porque a religião, ela sempre foi um terreno implicador aí nas nossas condutas históricas, religiosas, morais dos nossos antepassados. Então, você tirar a religião de dentro da história é muito difícil. Só que, ao falar mal, porque como é que você defenderia a Inquisição? Você defenderia a matança? Então, no Enem não pode, né? Por causa daquele critério que eu vou ensinar para vocês, critério ético-moral, né? Infringe os direitos humanos. Mas como é que eu faria neste momento? Não, o professor precisa ser imparcial. Entendi, mas e na Inquisição? Nós iríamos defender a matança? Não, iríamos falar mal da Igreja Católica. Tá, e se o pai não quer que o filho ouça o professor falar mal da Igreja Católica neste momento, por exemplo? Neste caso, o pai protegeria o filho da exposição religiosa. Entenderam o argumento? Outro argumento: possibilidade de acompanhamento individual. Então, acompanhamento individual. Faz sentido. Vamos lá. Por quê, professora? Bom, gente, quando eu tenho 40 alunos na sala de aula, eu não consigo dar atenção de maneira igual para todos eles. Concorda? É muito difícil. Por quê? Porque existem pessoas que precisam de mais atenção devido a uma maior dificuldade. Em contrapartida, existem outros alunos que não precisam dessa atenção. Isso faria com que o conteúdo corresse mais rápido. O que acontece então? Se você tem um aluno em casa e se você está ali só por este aluno, você concorda que você tem um acompanhamento individual? Isso poderia gerar bons frutos? Este é o argumento. Tudo bem? Segurança emocional é outro argumento. Então,
Como assim insegurança emocional? Na escola, a gente fica aberto a algumas possibilidades, né? Por exemplo, você pode brigar com seu amigo e pode sofrer emocionalmente com isso. Você pode sofrer bullying, né? Você pode ser alvo de alguma brincadeirinha sem graça. Professora, mas isso não é bullying? Não. Pessoal, se o seu amigo te ofendeu uma vez, isso é ofensa, não é bullying, é diferente. O bullying, ele está escorado na repetição da ação e da ofensa pela mesma pessoa ou grupo. Tudo bem? É quando um pega o outro para Cristo. Esse é bullying. Mesmo assim, dentro de casa você estaria livre dessa exposição. É claro, só tem você vai brigar com quem? Então, emocional e física. Claro que é emocional e física. Afinal de contas, se você ofender o seu amigo, pode ser que ele lhe dê um empurrão, né? Ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Bom, isso daqui geraria melhores resultados acadêmicos. Tá vendo? Então, a gente tem argumentos a respeito. Se você quiser desmembrar este e fazê-lo 1 e fazê-lo 2, pode. Só que para este assunto tem tanto argumento que é legal que se você optar por falar a respeito, você os use juntos. Combinado? Então, tudo isso daqui geraria melhores resultados acadêmicos, aí é a consequência. Combinado, pessoal? Quando a gente terminar de ler o texto, eu vou dar mais argumentos para o sim e para o não. Então, vamos continuar. Eis que chega o coronavírus e todo mundo é obrigado a adotar alguma estratégia de homeschooling. E todo mundo está odiando. Opa! Este e todo mundo está odiando, isso aqui a gente chama de juízo subjetivo do autor, galera. Tá? O que é um juízo subjetivo? Não, vou começar a explicar para vocês, mas é claro que isso aqui vai voltar mais vezes, tá? Opa! Não é submetido, não. É subjetivo. O que é um juízo subjetivo? É um achômetro. É quando o autor fala alguma coisa a caráter de tentar te convencer baseado em nada, baseado só na experiência dele. Isso aqui eu posso fazer no meu texto? Não, não pode. Por quê, pessoal? Porque é subjetivo. Na nossa dissertação, a gente precisa elencar argumentos objetivos. O que significam esses argumentos objetivos? Significa argumentos possíveis de serem comprovados. Isso aqui é um C, juro por Deus. Vamos lá. Professora, como é que eu faço para comprovar um argumento? Bom, você pode, por exemplo, comprová-lo através de dados estatísticos. Tá vendo? Assim você comprova. Nossa, eu não entendi muito bem. Bom, pessoal, quando a gente chegar na parte de argumentos, isso aqui vai ficar mais claro. Por que eu optei por já iniciar este raciocínio? Para mostrar para você que isso aqui não é bem-vindo na dissertação. Então, a gente já sabe que não pode usar. Beleza? Vamos lá. A tal da socialização, argumento número 1 a favor do ensino presencial. Agora ele vai mudar. E nós vamos mostrar argumentos contra o homeschooling ou
a favor do ensino presencial. Esse que você tem que ir para a escola. Tudo bem? Não pode ser em casa. Então, eu vou escrever aqui não, mas é um não ao homeschooling, tá? Então, não ao ensino domiciliar. Tudo bem? Argumento número 1 que está no texto. Socialização. Vou explicar o porquê. Pessoal, por que a gente está sofrendo com o isolamento? Bom, parece uma resposta muito simples. Ah, professora, por que a gente está preso dentro de casa? Mas é só o espaço físico? Não é. É o espaço social que nos foi privado agora por causa da pandemia. O que significa isso? Significa que somos seres sociáveis. A gente lida e tem contato com bastante gente no nosso dia a dia. Bastante mesmo. Você encontra a galera no inglês, no curso, na escola, os amigos à tarde e assim por diante. Então, a gente tem muito contato. Bom, quando você pega um aluno e coloca somente no ensino domiciliar, você tira a capacidade de socialização dele. Ele vai interagir com quem? Professora, mas qual é o possível déficit que existe ao privar a socialização? Bom, te deixa inabilitado para algumas situações. Sabe pessoas, por exemplo, que não sabem sair de uma situação complicada? Vamos lá. Sabe quando o amigo dá um fora? O que você faz quando o seu amigo dá um fora? Aquele fora assim que você quereria virar um tatu naquele momento e enfiar a cara, o corpo inteiro embaixo da terra de não estar ali de tanta vergonha, né? Acho que com vergonha alheia. O que você faz nesse momento? Então, se você tem alguma reação, é porque você tem alguma habilidade social. Pior, vamos piorar esse cenário. Enquanto você dá um fora, o que você faz nesse momento? Existem habilidades que a gente aprende no dia a dia. Habilidades que a gente aprende estando em convívio com outras pessoas. O que não vai acontecer se você tiver um filho dentro de casa. Então, ao dar um fora, que tipo de pessoa você é? Você consegue escapar dessa situação, tangenciá-la, né? Ou você fica travado, morrendo de vergonha, numa situação totalmente difícil. Ou pior, você não percebe que deu fora. Por que pior, professora? Porque quando a pessoa não percebe o fora, é porque ela não tem habilidade social. Para você perceber fora, perceber sarcasmo, perceber ironia, perceber implícitos, que são informações que não estão escritas, mas estão implícitas, principalmente durante a fala, você precisa ter habilidade social. Então, você está em contato com pessoas diferentes, que pensam diferente de você, que se sairiam dessas situações mencionadas, diferente de você, isso aí gera socialização. Você sabe o que dizer para um amigo, se o que você diz ou diria para um amigo, se iria ofendê-lo, se não iria ofendê-lo, se você estaria bem com essa colocação, o que acontece, você sabe como funcionam as pessoas, como que você lida com tal pessoa, né? Tudo isso é resposta de um ambiente sociável. Combinado? Entenderam o que significa o argumento? Se você não entendeu depois, pode mandar mensagem para a titia, pode ser no privado, à vontade, que eu respondo para você. Então, sequenciando lá, a tal socialização, argumento número 1, a favor do ensino presencial na escola, faz hoje parte de um passado mítico e feliz. Muita gente também começa a se dar conta de que, surpresa, professores e professoras não passam 4, 5, 8 horas
transformando as crianças em terroristas ou devassos. Muita gente está percebendo que educar não é uma tarefa intuitiva. Vamos lá? Ao contrário, requer enorme preparo e estudo. Então, a gente tem aqui a profissão de docente, de professor, como alguém que sabe o que está fazendo. Então, é um argumento, né, que pode embasar você dizer não ao ensino domiciliar. Olha lá, pessoal. Entram em cena conhecimentos tão variados quanto os da filosofia, da psicologia, então do desenvolvimento da infância e da adolescente. É o professor saber lidar com o adolescente. Tá vendo? É o professor entender o que se passa com o aluno, tentar adequar a aula a ele, saber imaginar quais seriam as dúvidas, as perguntas, eu conhecer psicologicamente o meu aluno para saber o que esse aluno ou como esse aluno conviveria ou se relacionaria com a disciplina. Da sociologia geral, da educação, da infância, da história. Então, história geral da ciência, da profissão de ser professor, da educação moderna, da contemporânea. Essa história, pessoal, é a história da educação. O professor, ele sabe que existem tipos de ensinar. Por exemplo, nós temos a behaviorista, a interacionista. Que é isso, professor? Método de ensino e aprendizagem. O behaviorista é um método de ensino que te ensina por repetição. Sabe quando você repete 50 vezes a mesma palavra quando vai aprender inglês? Esse é um método behaviorista, que te ensina por repetição. Então você repete, até aprender a usar. Não significa que seja errado ou certo, isso aí é com você, é um tipo de ensino. E o interacionista, aí não repete, não fica baseado na repetição. O interacionista é o famoso aprender brincando. O professor, ele sabe quando ele usa um método ou outro. Ele sabe qual é a perspectiva da turma, capaz de aprender melhor com um método ou outro. Isso é história. História de conhecimento da educação. Da história, então, geral, história das ciências, da profissão docente, da educação moderna e contemporânea. Da cultura corporal brasileira do brincar. Da didática, geral e específica. Didática é como eu ensino. Como eu torno a minha disciplina fácil para o aluno. Saberes específicos, aí sim, vem currículo, avaliação, gestão de sala de aula. De inclusão, deficiência intelectual, superdotação, Libras. Como é que você faria, ou como é que você acha que o professor faz, quando tem diferentes níveis dentro da mesma sala de aula? Por exemplo, eu estou dando aula e eu tenho uma pessoa com muita dificuldade em redação. E eu tenho uma outra pessoa que com muita facilidade em redação. Como eu faria para equilibrar essa aula? Para um deles não se sentir enfastiado. Então eu não posso subir muito o nível porque um deles não acompanha. Eu não posso baixar tanto o nível porque senão o outro começa a atormentar. Então, como faria isso? São habilidades que a gente aprende lá na licenciatura, né? E, é claro, da área base de cada disciplina. Então, a profissão do docente é tudo que o docente precisa para ensinar. Você pode apontar, por exemplo, então, a didática. Você acha que todo mundo aprende a ensinar? É fácil. A metodologia. Metodologia, então, significa, método behaviorista, método interacionista e assim por diante. O que o professor sabe, então, formação do currículo. Tudo bem?
Aí você pode acrescentar o que você quiser daqui, né? Eles colocaram a psicologia no sentido de reconhecer o aluno e de disfunções, inclusive. Tudo bem? Tudo isso aqui está dentro da minha profissão, por exemplo. Viram só? Um exemplo muito simples, pessoal. Olha, vamos lá. Como é hoje, professora? Vamos lá. Formação de titia. Titia é formada em letras, português e inglês, na UEM. E eu sou formada em bacharel em tradução e intérprete pela UEM também. Então, eu tenho 2 faculdades, 2 formações. Isso me habilitaria a dar aula para qualquer pessoa, em qualquer nível, mesmo que seja na minha área, língua portuguesa? Não me habilita. Por quê, professora? Você não sabe português? Sei. Mas ensinar você do colegial é uma circunstância, ensinar meu moleque de 9 anos é totalmente diferente. Para ensiná-lo, pessoal, eu preciso da didática para formação e intelecção de crianças. E essa eu não tenho porque eu não sou pedagoga. Viram só? É totalmente diferente. Significa que a profissão como está hoje, ela não é intuitiva. Não significa que saber ensinar a gente aprende sozinho. Como está como está hoje em quesito legislativo, não é assim. Não funciona assim. Tudo bem? E é diferente. É diferente. Combinado? Vamos lá. Continuando. Professor é o profissional formado para transpor o conhecimento específico de um determinado ramo do saber para um público amplo de não iniciados na matéria. As variáveis são muitas: idade, nível cognitivo, classe social, infraestrutura, e as opções já são igualmente variadas. Metodologia de ensino, formas de avaliação, planejamento, currículo, tipo de aula e assim por diante. Vamos lá. Que nem todo docente domine esse complexo ferramental, não deveria ser motivo para insultos que se ouvem dia sim, outro também, vindo daqueles que nos governam. Existem também maus médicos e não se escuta ninguém diminuindo a profissão ou esculachando a classe médica, ou pior, perseguindo-a. Alguém consegue imaginar um movimento que recomende a gravação de uma cirurgia cardíaca ou que estimule pacientes do SUS a redigir notificações ameaçando clínicos gerais? Pois é justamente isso que movimentos demonizadores da docência, como Escola Sem Partido e os políticos oportunistas que o defendem, fazem em relação aos educadores. Educar é muito complexo, tanto quanto construir uma ponte, conceber uma vacina, realizar um diagnóstico. Sou professora universitária e ainda assim me pego sem ação frente ao piti de minha filha. Que existe um oceano de distância entre o ensino superior e a educação infantil é apenas uma das lições de humildade que o ato de ensinar nos traz a cada dia. Como docente, me sinto secretamente, agora abertamente. Por quê? Porque antes era secreto, ele não tinha dito. Como eu coloquei no texto, agora é aberto, está público. Vingado com o homeschooling compulsório. Não era fácil? Algo que qualquer um podia fazer? A realidade paralela, habilmente manejada por quem instrumentaliza a ignorância alheia, uma hora cobra o preço. Que esse período difícil termine ao menos com uma boa notícia: a valorização dos educadores e educadoras do Brasil. Vamos lá, pessoal. Como é que você acha, então, que está sendo o ensino-aprendizagem digital à distância? E, mais especificamente, e se alguém resolvesse te ensinar na sua casa? Primeira coisa no texto, lembre-se bastante do nível de idade, tudo bem? Então, mesmo que você vá defender, que você não vai defender a hipótese, é muito interessante você entender ou pressupor o nível de idade deste aluno.
Uma coisa é o ensino domiciliar para criança, outra coisa é o ensino domiciliar para você, que já é adulto, né? Titia gosta de tratá-los como adulto. Que já é crítico, já é um ser pensante, já pode tomar conclusões, opções, resoluções para a sua vida. É totalmente diferente. E se alguém resolve que os pais podem fazer isso em casa? O que você acha a respeito? Será que nós, por exemplo, eu quando dei à luz, ganhei um diploma? Por quê? Por ser mãe, eu teria aprendido neste momento a ensinar? É exatamente o que a escola pressupõe, o que pressupõe a sociedade, qual é o nível que vai atingir esse homeschooling no Brasil. Tudo bem? Aí eu peguei um outro textinho para vocês, só que eu coloquei ali em forma de ícone. Só para vocês estruturarem aí, olha. Para ambientalizá-los. O governo vai propor regulamentação do homeschooling. O governo Bolsonaro irá propor a regulamentação do ensino domiciliar para vigorar também depois da pandemia do coronavírus. É aqui que eu quero que você escreva, tá certo? Deveria regulamentar ou não? É aqui que você toma partido. Uma medida provisória deve ser enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso, na próxima semana. Pessoal, vou te explicar o que é uma medida provisória. Vamos lá. Medida provisória é uma lei que o presidente faz sozinho, que começa a valer a partir do momento que ele assina. Só que a lei, quando ela vem do presidente, ela vence igual remédio. Bem? Ela simplesmente vence. Passa o prazo, vence. Então, como é que funciona e por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente vai votar, a gente vota no executivo e no legislativo. Quem faz leis no Brasil é o legislativo. Então, a gente tem deputados e senadores. Esses fazem leis. Isso significa que o presidente não pode fazer lei. Ah, professora, mas e a medida provisória? Então, é aí que eu vou te explicar como funciona. A medida provisória ela é uma lei que funciona a partir do momento que o presidente assina. Só que é como se fosse uma medida emergencial, para que as coisas comecem a funcionar a partir dessa assinatura. Entretanto, precisa que o Congresso vote. Precisa que todos os deputados e os senadores votem. Então, imagina que o presidente hoje resolvesse acabar com as escolas através de uma medida provisória e instituísse o ensino domiciliar compulsório para todo mundo, para sempre. Ele pode fazer isso? Então, ele pode, mas o que acontece? Ele faria até o Congresso votar. Se o Congresso votasse e isso se tornasse lei, aí sim, a medida provisória se tornaria lei. E aí a gente sumiria com as escolas. Agora imagine um outro cenário. Imagina que o presidente, por exemplo, fizesse isso e o Congresso no outro dia votasse não para a medida provisória do presidente. E aí, professor, o que aconteceria? Gente, volta imediatamente como estava antes. Por isso que é uma medida provisória. Ele vai tentar. Então ele vai fazer essa medida provisória e mandar para lá. Isso é o que a reportagem está dizendo. Coloquei o link para você, se você quiser terminar de lê-la, tá bom? Isso é o que a reportagem está dizendo que vai acontecer. Ele vai mandar. E aí, vai passar e é compulsório? Não. É uma autorização para que os pais que queiram possam ensinar os seus filhos em casa. É uma autorização. Por quê? Porque hoje não pode. Ah, e se meu pai quiser me ensinar em casa, pode? Não, hoje não pode. Tudo bem? É para que os pais que queiram possam exigir esse direito na justiça e ensinarem os seus filhos em casa. Mas assim, a partir do momento que ele assinar, vai dar certo? Bom, vai dar certo durante um tempo, até que os legisladores possam endossar ou recuar. Tudo bem? Vamos lá. Na última quinta-feira, Damares Alves fez uma reunião virtual com auxiliares de Havron Weintraub, esse aqui é o ministro da Educação, para fechar os últimos detalhes do texto. A regulamentação do homeschooling
Foi uma das metas não cumpridas dos primeiros 100 dias da gestão Bolsonaro. Então, a gestão prometeu que iria regulamentar esse tipo de ensino, mas não mandou anteriormente essa medida para o Congresso. Por quê? Porque o presidente, naquele momento, entendeu que o Congresso derrubaria a medida dele. Então, para não pegar mal, para não ficar muito ruim, ele evitou essa briga. Bom, o governo estima que 31 mil famílias brasileiras eduquem suas crianças em casa. Em setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, com as leis atuais, o país não tem o direito, os pais não têm o direito de tirar seus filhos da escola para ensiná-los apenas em casa. Não pode por enquanto. Beleza, meu povo? Difícil? Deixa eu abrir agora o outro slide aqui. Vamos lá. Vou ensinar para vocês um outro tipo de introdução aqui. Vamos lá? Chamada introdução por citação. Pessoal, olha, eu vou explicar, vou te ensinar como faz. Esta semana, eu indico que vocês tentem fazer esse tipo de introdução. Ah, professora, eu não aprendi nem as outras ainda. Me manda mensagem pelo WhatsApp para a gente ver onde você parou, o que está acontecendo com você, beleza? Então, essa semana eu não quero fazer esta introdução, quero treinar as outras, beleza, não tem problema. Mas vamos dar andamento a esta e vamos tentar fazer o texto a respeito do homeschooling, combinado? Bom, vou ensinar este tipo e não vai dar tempo da gente findá-lo hoje. Então eu vou te explicar, você pode tentar fazer e no início da aula que vem eu começo por aqui. Combinado? Aí eu começo por esse tipo de introdução e do andamento aos nossos estudos. Combinado? Então vamos, olha lá, meu povo. O que é uma citação? Citação é quando eu tenho ou aponto alguém que é referência em alguma coisa. É por isso que eu não posso dizer no meu texto, segundo a minha vizinha, não posso. Por que eu não posso dizer segundo a minha vizinha, segundo a minha mãe? Porque a sua mãe, ela é uma referência nacional em conhecimento específico? Se não for, não posso. Da mesma forma acontece com a vizinha. Quando eu vou citar alguém, este alguém precisa ser referência. Então, ao citar, por exemplo, Paulo Freire, ele é referência na educação. Então, eu posso citá-lo. Do mesmo jeito que eu posso citar autores literários. Tá vendo? Porque eles são referência em conhecimento. Referência em um aspecto, uma parte, uma segmentação da sociedade. É por isso que eu posso citá-los. Quando a gente tem alguém que não é conhecido, essa citação vira um depoimento. E depoimento só é bem-vindo em notícia. É outro gênero textual. É na notícia que você pode perguntar para alguém que esteve na rua o que aconteceu, ou se viu alguma coisa e assim por diante. No texto dissertativo, nós vamos lidar com referências. Então, a história é uma referência para a gente, a filosofia é uma referência para a gente, a literatura, a cultura e assim por diante. Então, essas citações, elas devem escorar em nomes referenciais para a gente. Beleza? Agora, ao escolher alguém em uma citação, como vai funcionar? Bom, primeira coisa, o que essa pessoa disse tem a ver com o meu tema? Porque se não tiver, não pode. Não pode, pessoal. A citação, ela fica solta se não tiver relação. Ela fica totalmente solta.
E se a sua citação ficar solta, o que acontece? Você não pontua por interdisciplinaridade. E pior, a sua introdução vai ficar sem abrangência. Porque, olha, mesmo em introdução com citação, é necessário que haja aquilo que eu te ensinei. É necessário que haja abrangência, é necessário que haja o tema e é necessário que haja opinião. Tudo bem? Esta abrangência, neste caso, ela é formada pela própria citação. Então, olha, viram? A abrangência, então, vai apontar para a sua citação. Depois é necessário que venha o tema e a sua opinião do mesmo jeito. Combinado? Então vamos lá. Qual é a relação a que você se refere, professora? Vamos ver. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que... Opa, pessoal, tira essa aspas aqui pra titia, ó. Afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Bom, o que o Paulo Freire falava? Primeira coisa, ele é educador. Tudo bem? Portanto, eu vou pegar um educador e, teoricamente, preciso falar sobre educação, para fazer sentido. Bom, o que ele falava? Que a educação sozinha, se a educação não transforma a sociedade, sem ela a sociedade não muda. Ou seja, ela não melhora. Tá vendo? Então, ela não melhora. Ok. Se ele está falando bem da educação, significa que o meu texto vai ter que falar de melhoria e da educação. Vamos checar. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação, olha lá. Pronto. Coincidiu. Viu só? No Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema. Aprimoramento é melhoramento, pessoal. Aprimorar é deixar melhor. Isso aqui significa aprimorar. Uma palavra muito linda para você usar. Tudo bem? Então, deixá-lo melhor do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva. Aqui. Portanto, esta mudança vai apontar para cá e esta mudança aponta para o aprimoramento. Portanto, a minha citação ela está totalmente presa na introdução. Então, é válida. Combinado? Difícil. Gente, a gente vai treinar bastante, tudo bem? Se você quiser, eu deixei para você aí, ó, uma citação de Camões. Então, se você quiser, tenta relacionar Camões em algum tema. Eu dei uma sugestão de tema ali em cima para vocês. Se você quiser, olha lá. O Camões vai falar de amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Você poderia até continuar, é a dor que desatina sem doer. Bom, aqui eu dei uma ideia para você falar do romantismo em baixa na sociedade brasileira. Ou, se você quiser trocar o tema e colocar a necessidade de ser romântico para ficar mais fácil, pode. Então, se você quiser continuar isso aqui para fazer uma introdução e quiser colocar a necessidade de ser romântico, pode fazê-lo. Olha lá, pessoal. Então, se você não gosta de romantismo, tenta esta. Se você gosta, você pode tentar essa à vontade. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Olha lá.
Se você conseguir, joia, bata a foto da introdução, manda para a titia. Se você não conseguir, não tem problema. Semana que vem eu vou fazer aqui juntos. Outro exemplo, coloquei um texto aqui de Manuel Bandeira, um pedacinho de Manuel Bandeira. Lá no Vamos Embora para Passárgada, este aqui, eita, preciso colocar aspas aqui. Este aqui é um poema de Manuel Bandeira chamado Vamos Embora para Passárgada, tudo bem? Está escrito assim no poema: vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. Tenta montá-lo ou encaixá-lo dentro de um tema. Nossa, professora, ficou muito difícil. Não tem problema, faremos juntos na semana que vem. Tudo bem? Pessoal, semana que vem eu retomo isso com vocês. Obrigada pela atenção. Façam os textos, é super importante. Mande-os para eu ver. Combinado? Beijo, titia, então. Até!